Prisões, nós tivemos muitas, mais de janeiro a maio, só comparativo, mais de 1.300 prisões por crime de violência contra a mulher. No ano passado inteiro foram 3.600 prisões. Medidas protetivas, de janeiro a maio desse ano, mais de 15 mil medidas protetivas pedidas. No ano passado inteiro, mais de 36 mil medidas protetivas para tentar resguardar a integridade física e psicológica da mulher. Então, vocês vejam, pelos números, o conhecimento está sendo dado às mulheres e aos homens. Só que não adianta o que muitos perguntam, mas tem medida protetiva, tem lei, mas por que ela continua se matando? A resposta é muito mais simples do que a dificuldade de entendimento de uma pergunta. Se houvesse o mínimo de educação e bom senso, não haveria necessidade de nós termos no Código Penal o menos de 121 matar é crime. Alguém aqui acha que matar não é crime? E por conta disso, as pessoas deixam de se matar? Então, não é porque está na lei que as pessoas vão respeitar. Não há esse respeito. Não há esse bom senso. A gente procura fazer com a lei, com a punição mais dura, que a pessoa se eduque, nem que seja pelo medo da punição. É igual uma operação receita. A multa é alta, então eu não vou beber e dirigir. Porque se a multa fosse baixa, a pessoa ia deixar? Só é o que as pessoas usam, só com dor de bolso. Aí a pessoa pensa. Então, e eu estou olhando para você, eu estou me lembrando que na época que eu era coordenadora da Lei Seca, eu trabalhava com os PCDs. E todos os PCDs, eles se tornaram cadeirantes por conta de acidentes em trânsito. Todos. E cada um eu colocava para palestrar junto comigo para as pessoas perceberem o quão grave é uma pessoa andar e de uma hora para outra, de uma saída à noite, atravessando um sinal, esperando parar no ônibus, dentro do carro, no carona, ou dentro do carro dirigindo, acordar depois de 40 dias cadeirante. Isso se não tiver as pernas, porque uma, muito em particular, era capitã da seleção brasileira, era capitã da Marta, que foi atropelada passando na faixa, e quando ela subiu, quando ela caiu, as pernas já tinham sido separadas do corpo, as duas. Então, são situações que marcam a vida da pessoa. E é conversando, é palestrando, é mostrando a realidade nua e crua, que às vezes as pessoas, a gente procura mostrar um pouco de realidade para que as pessoas saibam que isso existe. Isso não é bobeira, isso é muito sério. Tanto que quando eu palestrava na Lei Seca, é um parêntese, porque o que me revoltava muito é você escutar as pessoas que bebiam e antes de entrar no carro, ia procurar um aplicativo, aquele aplicativo, para ver onde tinha blitz para fugir. Ainda defendiam isso. Só que as pessoas não sabem que o trabalho da Lei Seca, ele salva vidas, não é só tirando o motorista alcoolizado do volante. É fazendo vistoria no veículo. Porque ali pode ter um bandido, uma arma, uma droga, um sequestrado, um traficante, um foragido. Então, o trabalho de segurança pública na Operação Lei Seca, ele tem sido julgado. E eu fazia isso só nas palestras junto com as pessoas com portadores de deficiência, com deficiência por conta do acidente. Então, a gente está aqui sempre para alertar a população. E no caso da violência doméstica familiar, os índices eles são realmente preocupantes, precisam ser analisados, mas precisam ser entendidos. Quais são os tipos de violência? Uma violência doméstica familiar, onde ela ocorre? Então, pois bem, violência doméstica familiar é contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela protege a mulher, mas e o homem? O homem também é protegido, não pela lei, pelo Código Penal. Existe o crime também quando o homem sofre violência doméstica familiar? Sim. Não é que o homem não sofra. Apesar do homem ter o preconceito, o machismo dele mesmo, de ir na delegacia dizer que é quando da mulher, que o homem não vai na delegacia porque tem vergonha, ele sofre isso. Ele sofre xingamento, ele sofre humilhação, ele sofre agressão. Então, ele também tem o mesmo direito que a mulher de ir na delegacia, mas o homem, infelizmente, não vai da mesma forma. Só que a medida existe para todos. Só que foi necessário uma lei para fazer com que a vulnerabilidade da mulher numa situação de violência doméstica familiar fosse tratada de forma diferente para se tornar iguais. Porque os homens e mulheres são iguais na Constituição. Só que a gente tem que buscar uma igualdade material. Igualdade material, não sei se vocês sabem o que é. É você dar caixotes diferentes a pessoas com alturas diferentes. Para que todas vejam da mesma forma. Porque se eu sou desse tamanho, ela é desse tamanho, ele tem o tamanho dele, ele tiver o mesmo caixote, vai ter diferença?
eu vou continuar enxergando melhor porque eu sou mais alta. Então, ela tem que ter um tratamento diferente para ela se tornar igual a mim. É isso que é a igualdade material. Então, na Lei Maria da Penha, Lei 11.340, existem 3 ambientes em que acontecem a violência. Violência doméstica, unidade doméstica. Lembre-se sempre de casa. É uma unidade onde as pessoas que ali convivem não necessariamente têm vínculo familiar. Exemplo, a secretária do lar. Então, a secretária do lar pode ser vítima de violência doméstica do seu patrão, do filho do patrão, do neto do patrão. Dessas pessoas vinculadas à unidade doméstica. Por quê? Porque eles convivem naquela unidade. Unidade familiar já é família, já tem que ter um vínculo por parentesco ou por forma agregada, como, por exemplo, um enteado. É um exemplo, primos, tios, homens e mulheres, tios com sobrinhas e vice-versa, avós com netos, mãe com filho, marido e mulher. Porque as pessoas, quando falam em violência doméstica, só acham que é briga de marido e mulher. Não é. Não é. Unidade familiar são primos, tios, sobrinho, família. Gente. Família não tem a família. Então, e a relação íntima de afeto? Na relação íntima de afeto, não é também só marido e mulher. É amante, é ex. Então, o ex, ele é visto de uma forma que a Lei Maria da Penha, ela protege o término da relação. Por quê? Porque tem pessoas que não aceitam o fim. Porque tem aquela ideia do objeto da mulher, que a mulher dele não vai ser mais ninguém, que quando a mulher resolve sair, ele vai lá e mata. Por quê? Porque ele não quer aquilo. Ele não aceita que ela não queira mais. Não consegue ter esse entendimento. Então, a lei protege essa situação. Só que, para isso, a mulher tem que saber que ela está protegida e tem que agir. E o homem tem que saber que não é para sair matando porque ele teve um não na vida. Porque imagina, uma pessoa mimada desse jeito, que não pode receber um não de uma mulher, que sai matando. Isso não existe. Não deveria existir, mas os índices não mostram isso. Então, são essas 3 situações que acontecem. Só que existem, na lei, 5 tipos de violência doméstica familiar. A principal, que todo mundo conhece, porque deixa a marca, é a violência física. Então, um hematoma, um soco, qualquer coisa que você olhe, e eu costumo falar assim, qualquer coisa que faça a mulher no verão ter que usar roupa até aqui e cachecol, é porque ela está com alguma lesão que quer esconder. Porque no verão a gente gosta de usar roupa tampando o corpo? Não. Então, violência física é aquela mais extremada. É aquela que deixa a marca, que você encaminha a mulher que ela vai para o hospital antes de ir para a delegacia, ou que na delegacia ela é encaminhada para o hospital. Essa é a física. Agora, e a mais grave, na minha opinião, que se tornou lei agora em 2021? Violência psicológica. Eu falo muito da violência psicológica. Por quê? Porque é uma violência que não deixa marca física, ela deixa marca na alma. E as pessoas acham que o que os olhos não veem, o coração não sente, que não existe dor. Porque ela não está machucada. Ela não está vendo o interior da pessoa. E a pessoa com esse tipo de violência, ela demora para sair do ciclo, ela demora para reconhecer o que é a violência psicológica. Tanto a Lei Maria da Penha quanto a lei que criminalizou a violência psicológica define como qualquer causa que gere na mulher uma baixa autoestima, algo que afete a sua saúde psicológica, seu pleno desenvolvimento físico e mental e a sua autodeterminação. Qualquer conduta do agressor que perturbe suas ações, comportamentos, decisões e crenças. E a própria lei elenca de que forma isso pode acontecer? Através de ameaça, constrangimento, limitação do direito de ir e vir, humilhação, ridicularização, manipulação, que é o que mais acontece, que é uma outra particularidade que eu falo nas minhas rodas de conversa, que é o gaslighting, que é a manipulação emocional, que é aquela pessoa que tem aquela personalidade narcisista, que faz o outro de marionete. Manipulação, chantagem, insultos, ofensas. Isso tudo para ter 3 coisas. Poder, domínio e controle sobre a vítima. Quem que pode fazer esse tipo de violência psicológica? Qualquer um, homem e mulher. Por que homem e a mulher também? Porque a Lei Maria da Penha protege os relacionamentos homoafetivos femininos. Então, a gente não está aqui para julgar. Eu, como delegado, não posso não tratar uma pessoa que tenha um relacionamento homossexual se ela foi vítima de Maria da Penha. Isso não cabe a mim julgar. Cabe a mim analisar e fazer o RO.
E eu, como estava ocupada na corregedoria, eu via muitos atendimentos que não eram feitos adequadamente, porque havia aquela condição de pré-julgamento da pessoa, que não deve ocorrer. Policial e hospital, delegacias e hospitais, todos os servidores dessas duas situações têm que ser servidores muito bem qualificados. Porque hospital e delegacia, as pessoas não vão porque estão felizes. Você não marca o encontro para tomar um choro numa delegacia, muito menos no hospital. Então, o mínimo que se quer é um atendimento digno. É o mínimo desses dois ambientes. Porque as pessoas que chegam lá, eles que buscam uma orientação, um atendimento, um acolhimento e um encaminhamento, não um descaso. A gente vê isso? Vê. Só que a gente tem que pautar o que é certo. A gente não pode só martelar no que é errado. A gente tem que mostrar o que é certo para vocês saberem, vocês exigirem o seu direito. E não se inquietar com o que é errado e achar que está tudo bem. Não. Temos a violência psicológica, a violência moral, que é aquela que gera calúnia, injúria, difamação. Também não deixa marca, também é subnotificada. Tem a violência sexual, que muitos não sabem que existe dentro do casamento. Existem situações de estupro marital. Muitos homens não sabem o que é isso. Isso é crime. Quando a mulher diz não, é não. Ela não pode ser forçada para ter qualquer tipo de prática sexual que ela não queira, que ela se constranja, que ela se ofenda ou que doa. O homem não pode obrigar a mulher a qualquer uso de método contraceptivo, está na lei. O homem não pode obrigar a mulher a engravidar, não pode obrigar a mulher a abortar, não pode obrigar a mulher a assistir filme pornô se ela não quiser, não pode obrigar ela. Quando eu falo obrigar, não vou botar uma faca na cabeça, não. É porque o homem acha que é casado, como ele acha que é dono, ele fala que não vai fazer, então eu vou ter que procurar na rua. Isso é um crime, é uma ameaça. Porra, se eu não fizer, eu vou procurar na rua. Isso é crime. Não foi eu que estou dizendo, está na lei. E muitas pessoas não sabem. Então, se a mulher fala que está com dor de cabeça, está com TPM, e simplesmente não quer, aí os homens falam, mas e aí, eu tenho que ficar de braço cruzado e ele é minha mulher. Não, se separa. Existe saída. Separação, divórcio. O que não existe é feminicídio. E tem homens que falam, tem uma expressão que eu acho interessantíssima, que é o débito conjugal. Mas existe o débito. Para mim, débito só de cartão. Não existe débito conjugal. Débito conjugal é uma expressão antiga. O homem, quando casa, a mulher tem que ter um débito. Na época da minha mãe, na época dos mais antigos, débito conjugal. Eu sou de uma época que eu estudei pelo Código Civil de 1916. No Código Civil havia um parágrafo que dava o direito ao homem, quando casava com a mulher, ele tinha 7 dias para devolver se descobrisse na lua de mel se ela era deplorável. Esse era o código que eu estudei para passar na prova para delegado em 2001. Então, era isso que valia. O Código Civil mudou em 2012, eu já tinha passado para delegado. Então, quer dizer, houve uma mudança, houve um avanço da nossa sociedade no conhecimento do que a mulher pode ou não pode fazer, o que ela é, o que ela representa para a nossa sociedade. Então, temos essa. E a outra, que também mulheres não sabem que existe dentro do casamento: unidade doméstica, familiar e relação íntima de afeto. Violência patrimonial. Se ele pega teu celular e joga na parede, ele não estopou, mas ele cometeu um crime. Isso é uma violência patrimonial. De quem é o celular? Ah, mas foi ele que deu, porque ela não trabalha. De quem é o celular? Ah, mas ele paga a conta porque ela não trabalha. De quem é o celular? Ah, ele montou a casa, porque ela não trabalha. Isso não foi mais, ela não tocou nela. Mas ele quebrou toda a louça, ele quebrou os quadros, ele fez aquela situação, sabe? Pegar as toalhas, jogar, quebrar, ele quebrou tudo. Aí o que a mulher faz? Varre, limpa. Ao invés de na delegacia, comandar a perícia para tirar para atender. Porque ele começou fazendo aquilo, mas ele não tocou nela. Mas aquilo ali é o quê? Pode? É natural? Não se pode banalizar esse tipo de violência. Porque o feminicídio é o final, ele está aqui. Começa da onde? Já começa matando? Não. Tem gente que está casado há 5, 10, 15, 20, 30 anos. 30 anos. Depois de 30 anos, resolve que não aguenta mais. Mas, gente, por quê? Não importa o tempo que leva, importa que ela foi lá. E você não pode vitimizar a vítima, revitimizar a vítima e culpar a vítima. O que não pode é uma mulher, só porque não trabalha fora de casa,
porque quem fica em casa é um trabalho, só quem trabalha que sabe, é muito fácil chegar em casa e ver tudo limpo e a comida quente, mas não há mágica, porque eu estou aqui e não tem ninguém fazendo lá para mim. Chega em casa e a gente tem que estar linda e loura no salto. Por quê? Porque você está do lado, você não fez nada. Eu estou trabalhando. Aí, quer dizer, já começa a humilhação, a chantagem, o insulto. Cadê a comida? Cadê isso? Cadê aquilo? Essa convivência que a gente busca alertar para mudar. Por quê? Porque isso tudo são violências psicológicas. Isso tudo faz a mulher ter uma baixa autoestima, e tem mulheres que a consequência disso é ansiedade, depressão, tristeza profunda, transtorno pós-traumático. Tem mulheres que só dormem tomando tarja preta. Tem mulheres que têm tratamento psicológico para tentar entender, porque ela escuta todo dia que a culpa é dela. O nome disso é manipulação. Eu trouxe aqui algumas expressões de gaslighting, que é quando o homem quer ter o poder, domínio e controle, manipular a vítima. Primeira coisa que eles fazem, eles impedem a mulher, a vítima, de manter relacionamento com a sua roda. Aquela rede de apoio, família, amigos, colegas de trabalho, ele não quer nada daquilo. Mas ele não briga com você, não te bate. Ele fala, não, você vai sair a essa hora, você é uma mulher casada. Mas e o futebol dele? Parênteses. Você vai sair a essa hora? Você já fez a comida das crianças? Você já fez aquilo? E quando você faz tudo e mesmo assim, você vai sair mesmo? Aí você já deixa de sair. Tem situações que são relatadas, que eu exemplo. Aquele início de namoro que está tudo bem. Aí, pô, a gente tem mãe, a gente leva o nosso namorado, o nosso marido. Aí chega um momento que o manipulador fala assim, você já reparou que a sua mãe implica comigo com tudo? Você já reparou que sempre que a gente vai lá, a gente briga? Pô, eu sou culpada porque eu estou levando ele para minha família. Eu não vou levar mais. Eu não posso mais sair porque ele falou que eu sou mulher casada, não posso levar para a família. Será que eu posso ir no cinema? Será que isso já é uma manipulação? Por quê? Você começa a pisar em ovos. Tudo que você faz, você já não faz. Você para e analisa. Será que se eu fizer vai dar briga? Será que o que eu estou fazendo está errado? Será que isso pode? Antes de você pensar dessa forma, por que você está pensando dessa forma? O que já colocou na sua cabeça, se você agir da forma como você sempre agiu, você vai criar caso. E mulher gosta de criar caso. Isso é uma expressão machista. Então você não para de falar, para de pensar, para de raciocinar, você só faz o que ele quer. E você fazendo o que ele quer, ele vai brigar. E a mulher não quer briga. A mulher não é o esteio da família, não é a base da família, ela não tem que aguentar tudo que está na Bíblia, que a mulher sabe articular. Se ela fala, ela está destruindo, ela está criando briga. Isso é manipulação. Aí existem algumas frases que os homens usam, que é assim. Frase de um abusador que quer levar a mulher ao desequilíbrio e à insuficiência mental. Você está exagerando. Eu nunca te disse isso. Você está imaginando coisas. Olha, você está louca. Você implica com tudo. Você está na TPM. Você está muito sensível. Para de chorar. Tudo você chora. Não siga o que você está falando. Deixa de ser dramática. Você entende tudo errado. Essas são expressões que, se vocês analisarem cada frase, ela tenta desqualificar, invalidar, incapacitar todo o pensamento de uma mulher. Por quê? Porque você não pensa. Quem tem que pensar é ele. Não tem que pensar. Por isso, deve considerar por que você não quer. Ah, então eu estou fazendo fora daqui. Aí começa. Aí o que as mulheres falam? Aí sabe do que mais? Vamos logo, porque aí eu não brigo. Não tem briga, não tem discussão. Mais tempo eu estou perdendo discutindo do que agradando. Então vamos logo. Aí fica nisso. 5, 10, 15 anos. Eu estou falando isso, gente, porque são relatos que chegam. Isso são casos vividos. Isso não é coisinha boba. Isso faz uma mulher perder sua autoestima, seu pleno desenvolvimento. Você imagina uma mulher dessa no trabalho, precisando tomar uma decisão, querendo uma promoção, disputando um homem que não tem problema nenhum. Ela tem problema de ser mulher, de ser mãe, de agradar em casa, agradar o marido, se agradar. Vocês lembram que a gente tem que se agradar? A mulher também tem que se agradar. Pode parecer muito difícil, mas é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Se agradar. Você se agradando, quem estiver do seu lado vai tirar proveito dessa sua satisfação pessoal. Quando o teu brilho estiver incomodando muito, você tem duas opções.
Ou você continua brilhando, você dá um óculos de sol. Que aí ameniza o brilho. Você não pode deixar de brilhar. Você tem essas duas opções. E quando você quer ir embora, você não está querendo que ele desfrute da sua luminosidade. Você pode dar um óculos de sol. A gente não vai para a praia de óculos de sol e não curte sol. Não, é continuar a brilhar. É isso que é o importante. E as medidas protetivas? Quando acontece da mulher passar pelo ciclo da violência, existe um momento do ciclo que ela resolve para a delegacia. A primeira fase do ciclo, que são 3, é a fase que a mulher pisa em ovos. A fase que ela pisa em ovos é exatamente essa de que ela para de tomar qualquer decisão de pronto, analisa, pensa 1000 vezes aquela situação, todas as opções para que não haja briga. E se uma das opções for não fazer aquilo, ela não vai fazer. Então, o não agir passa a ser uma opção para ela não brigar com ele, já que ela que vai ser a causadora. Isso é de pisar em ovos. Você fica numa angústia. Angústia é a palavra que define. Chega daquela dor, aquela palpitação. Eu já tive casos de mulheres estarem no salão e largar tudo porque deu a hora, o marido ia chegar em casa. Ela saiu com aquele negócio no cabelo ainda assim, fazia metade da escova. Porque deu a hora. Se anula, né? Se anula. Eu vi isso. Eu estava no salão. Ela saiu correndo. Pagou por conectar do cabelo. Que ele vai chegar. Ele não vai acreditar que passei o dia todo aqui. Mas ele não acreditou pela dele. Ele vinha buscar. Então, tira foto. Outros exemplos, são exemplos bobos, que é aquele controle excessivo, não é amor. Ciúme não é preocupação, é ciúme. Se você tem um celular e você coloca a senha, e a pessoa pergunta, por que você colocou a senha? Qual é a tua senha? Quando você está no telefone e o cara se aproxima e você para de falar que você quer olhar para ele, você está aqui, ele está vindo, por que você pode falar? Fazer o quê? Vamos olhar. Ah, mas por que você? Aí começa. Gente, vocês não fizeram nada, vocês só estavam tentando. Já é. Por quê? Porque é o subterfúgio que o homem tem, manipulador, para fazer com que a mulher pare de mexer naquilo que o incomoda, porque ele quer ter o controle daquilo. É simples. Tem gente que não pode ter senha no celular. Ou se tem, nem sabe. E vice-versa, que mulher que adora falar, mas eu tenho uma senha do meu marido. Que é ótimo. Eu não estou falando que vamos todo mundo agora queimar calcinha, não é isso. A pessoa tem que saber os seus direitos. Até onde vai a liberdade de um. Até onde começa a liberdade do outro. Para todos caminharem juntos. O que se quer é uma relação saudável, não abusiva e tóxica. O que não pode é uma pessoa ter uma roupa e na hora de ir embora, o homem olhar e falar assim, pô, não gostei dessa roupa, vai trocar. E a mulher troca. Porque senão não sai de casa. Mas não tinha aquela roupa, gente. E pô, nunca usou aquela roupa? Ah, mas entende? Isso quando ele não pega e rasga no momento de briga, rasga a saia, rasga vestido. Teve um caso que eu falo que é emblemático. A mulher ficou toda molhada na delegacia. Eu achei que estava chovendo. Não era. Ela não aguentou mais. Ela estava se arrumando toda. Toda. Ele pegou um balde e tacou. Ela foi molhada para a delegacia. Olha que eu não aguento mais isso. Mas eu falar o quê? Ah, é porque ele estava... O Flamengo perdeu. Por isso. Volta que daqui a pouco passa. Entendeu? Não dá, gente. Entende? Não dá querer justificar em algo que não seja o caráter da pessoa, a índole da pessoa, o perfil da pessoa. Ela é assim, não dá. Essa ideia, o que eu busco procurar é, mulher não é salvadora de nada. A mulher, ela não é salvadora de nada, ela é salvadora da sua vida. Não coloquem na cabeça que vocês vão mudar aquela pessoa, porque vocês não são nada demais. Iguais a nós, tem várias. A gente não vai mudar. Essa ideia que as pessoas têm é igual a amante. A amante, quando chega na delegacia, não, mas eu conheci ele, ele era casado, ele terminou e está comigo. Mas comigo ele não vai fazer isso. Coitado, né? E pior que vai lá com a história toda e não tem vítima da agressão. Mas é porque agora ela é atual dele. E quem gerou o motivo é a ex que era a atual antes dela. Então fica aquela confusão e ele, o bom moço. Porque quem são loucas? As duas. E as duas ficam agredidas naquela situação. Isso tudo vai parar na delegacia, gente.
Porque as pessoas pensam que a delegacia é lugar de resolver roupa suja. Em vez das pessoas terem a coragem, porque requer coragem. Se vocês pararem para analisar os índices de feminicídio, dos feminicídios que eu falei para vocês, 18% as mulheres fizeram a RO. 82% as mulheres não fazem. As mulheres vítimas de feminicídio, 82% não registram. Mas por quê? Dependência econômica. Dependência econômica. São as duas principais. Família em outro estado, totalmente sozinha com o filho. Não trabalha do lar. Como é que ela vai denunciar? Ela vai fazer o que com aquelas crianças? Ela vai para onde? Ela vai ser presa. Como é que vai botar o pão se ela é do lar? Então, existem vários limitadores que perpetuam essa violência. E é isso que a gente tem que pensar como sociedade, e é isso que eu falo quando eu faço minhas palestras no Rotary, pelo trabalho social que a gente tem que ter, de ajudar o próximo, é encorajar essas mulheres a buscarem capacitação, buscarem um trabalho, elas têm que ser empreendedoras, elas têm que sair dessa dependência financeira e buscar a sua liberdade para se autossustentarem, a si e aos seus filhos, para não ter a dependência financeira como é um feminicídio. Isso não pode, a gente tem que encorajar os nossos jovens e jovens a estudarem mais, a buscarem mais, a se empenharem, a se esforçarem. E não está todo mundo agora com 12, 13 anos cheio de namorado, cheio de filho. Não tem estrutura mental, não tem estrutura física, não tem estrutura familiar. Ah, mas eu quero, mas não tem condição. Quem é que vai bancar aquilo? E não casa, o pai não trabalha, a mãe não trabalha, aí largam os estudos e vão fazer o quê? Um emprego nessa situação que você sabe melhor que ninguém. Então, tudo perpassa pela educação. Se você não consegue educar por uma rotina, uma retidão, qual é o objetivo que você quer? Se você largar o estudo de lado, pai e mãe, chegar do trabalho, não ter a hora da janta, não ter a hora da conversa, o que você aprendeu na escola? Quem é o seu novo amigo? Como é que é o teu professor? Me fala o que você aprendeu. Se interesse pelo seu filho. Não chega em casa, liga a televisão e vai ver a fofoca da tua amiga no trabalho, o que ela postou, o que não postou. Olha para o teu filho, às vezes ele quer falar alguma coisa, às vezes ele foi abusado. E ele não sabe, porque ele não tem contato nem com o pai nem com a mãe. E ele quer contar para alguém alguma coisa, porque ele quer saber se aquilo é normal. Aí isso tudo depois vai parar na delegacia, ou pelo conselho tutelar, ou pela diretora da escola, ou por aquela tia que dá a atenção que a mãe deveria dar e não dá. Então, a gente tem que reavaliar, nós, como pais e mães, a gente tem que reavaliar a nossa educação. O que a gente está fazendo com o nosso filho ao invés de nós cobrar? Ah, porque na escola, mas em casa. Como é que é em casa? Eu tive uma educação, eu sou filha de militar, da Marinha. Eu não ficava dormindo fora de casa, menor de idade. Como é que eu vou dormir? Eu não sei aonde. Minha mãe nunca deixou. Minha mãe, quando tinha grupos de escola para fazer trabalho de grupo, minha mãe queria saber quem era o meu grupo. Ela fazia um lanche para fazer o trabalho na minha casa, para eu conhecer. Ela queria saber quem eram os pais dos meus amigos. Será que são casados? Será que não são? Será que a mãe tem um namorado? Quem será esse namorado? Será que alguém usa alguma droga, alguma bebida, fuma na frente dos meus filhos, que eu não fumo? Como é que é isso? Não, mas está com o celular, gente. Eu ligo também. Só vai se preocupar se não atender o telefone. Quando não tinha telefone na minha época, como é que era? Não era, então. Na época da minha mãe. A sociedade agora vive tudo em torno do celular. Mas e antes? Todo adolescente tem um celular. 1, 2. Fora os chips, que tem celular que dá 2. Então, se você parar para pensar, você tem mais telefone, você tem mais interesse em coisas virtuais do que nas próprias pessoas ao seu redor. Então, a gente tem que se preocupar com o que a gente está dando importância. Para depois não apontar o dedo e falar que tudo deu errado. Por quê? Porque não, você faz parte do errado, você faz parte da sociedade. Essa é a questão toda que perpassa pela violência doméstica familiar. Porque se violência doméstica e familiar acontece dentro da família, a família não é a base da sociedade? Se existe violência, e a violência atinge a mulher e as crianças, se aquilo é destruído e a família é a base da sociedade, a família é destruída, a sociedade é destruída. Uma sociedade destruída, você vai querer um país como?
A sociedade como? Então, a gente tem que ver a importância que é o tratamento, o enfrentamento, o combate da violência doméstica familiar. O que a gente tem que fazer com essas crianças que vivem a alienação parental dentro de casa, porque tem pai e mãe que tem a cara de pau de brigar na frente da criança e falar: vamos sair de casa por causa dela. Porque senão estaria longe. A criança não escuta isso. Ah, não, eu estou prestando atenção na televisão, eu estou no telefone. A alienação acontece dentro de casa. E da forma mais sutil. Um exemplo foi que um homem disse para mim: Verônica, quando eu me dei conta que eu estava fazendo alienação, eu fiquei tão envergonhada, sou professor de direito de família, e eu vivencio isso. Exemplo, quando a gente vai sair, a mulher sempre é a última a se arrumar. Porque ela se maquia, ela faz cabelo, ela faz tudo. Eu e meu filho, a gente acaba e fica dentro do carro, fica esperando e nada, e nada. E eu começo a falar: pai, tua mãe vai fazer a gente perder o cinema, aí tua mãe. E eu começo a dar pilha. Como é que o garoto fica? Aí o garoto vai lá cheio de poder, fala: e aí, mãe, qual é, mãe? Vai demorar? Aí depois reclama do jeito que o filho falou com a mãe. Mas quem foi que educou ele assim? O pai, que nem separado é. Ah, mas isso não é nada demais, Verônica, também não exagera. Isso é o que vocês acham que não é nada demais. Porque um garoto que fala assim com a mãe, você acha que vai falar com a mulher como? Porque ele vai falar com a mãe vai ficar quietinha e vai obedecer. Porque vai ver que está atrasada. Então ele vai te o que ele fez. É óbvio. Mas as pessoas não pensam. Isso é algo demais. Aí, quando é algo demais, leva todo mundo para a delegacia. Aí, quando tem que tomar uma atitude, não quer. Muitas mulheres não vão para a delegacia porque não querem ver seus maridos, companheiros presos. Porque muitas falam: mas se ele for preso, como é que os filhos vão ficar? Como é que vai ser a pensão, doutora? Eu falei: eu não sei. Você pode também não denunciar e morrer no feminicídio. Aí você vai se preocupar, morta, como é que vai ser a educação dos seus filhos? Então, é o que eu falo. O que está importando? É o status, é o padrão? As pessoas têm que pensar muito seriamente sobre isso. Porque muitas querem e não querem. E, afinal, o que querem? A educação vem em primeiro lugar? Vem. Existem medidas protetivas que resguardam a integridade da mulher? Existem. Mas são de 3 tipos. As que obrigam o autor a fazer alguma coisa. Exemplo, obriga ele não se aproximar da mulher, não ter contato, não frequentar lugares que ela frequenta, pagar pensão. Se tiver arma, suspensão do porte e restrição, suspensão da posse e restrição do porte. Se tiver filhos menores, tem que ouvir a equipe multidisciplinar para ver como é que vai ser feita a visitação, porque está tendo uma crise ali familiar. Pode ter casos de obrigar o autor a comparecer a programas de reeducação e recuperação. Se ele faltar, ele é preso. Programas de acolhimento, de atendimento psicossocial, atendimento individual ou coletivo. Se ele não for, ele é preso. Isso tudo é medida protetiva que a mulher pede, o juiz defere e ele é intimado. Ela tem que informar: olha, ele tem arma. O juiz vai lá, pede para ser apreendido a arma. Ele não pode ter uma arma num ambiente de violência doméstica. Mas ela tem que informar: olha, eu quero me separar, eu quero pensão. Medida protetiva. A mulher, ela pode sair de casa sem perder seus direitos, a guarda, a bens, a alimentação, a visitação, tudo. Ela só tem que dizer: olha, eu quero me afastar daquela casa. Ou ela pode querer voltar, ela é reconduzida, é uma outra medida. Aí levanta sempre um homem o dedo: mas e se o imóvel for meu? Como é que eu vou sair do meu imóvel? É porque você quase matou ela, né? Ela que vai ter que sair? Mas a casa é minha, mas você é pai dos filhos. Ela era sua esposa. Você quase a matou. Ela vai ficar na rua com os filhos? Não, você que sabe. Está na lei. Existem essas medidas. Separação de corpos, matrícula de filhos em educação de instituição de educação básica, perto do domicílio, tendo ou não vaga, é obrigado a matricular, para que a criança não tenha prejuízo na sua educação ao longo do ano por conta daquela violência, já que a mulher teve que se mudar ou quis ficar e quer o filho para perto, tem que ficar naquela escola mais próxima do ambiente. Existe uma série de medidas. Só que, para isso, a mulher tem que saber. Porque como é que ela vai falar na delegacia para poder fazer o pedido? A mulher não precisa ir com o advogado fazer
pedido de medida protetiva na delegacia. Eu recomendo. Por quê? Porque um advogado com muitos óbitos, ele tem conhecimento jurídico. A mulher vítima de violência doméstica, ela está num abalo. Ainda tem que lembrar que ele tem arma, ainda tem que lembrar, no caso da proteção do patrimônio, que é o terceiro tipo de medida protetiva. Pô, 10 anos atrás, eu fiz uma procuração, dei para o meu marido para ele administrar os bens da casa. Se você falar isso, o juiz, em medida protetiva, o juiz suspende aquela procuração. Ele não pode mais mexer nos bens da família. Agora, ela tem que lembrar que assinou essa bendita procuração. Bens destruídos numa briga. Ela tem que dizer, perdi isso, isso e isso. Na medida protetiva, ela vai pedir para restituir aqueles bens destruídos, subtraídos. Mas isso tudo tem que ser dito, tem que ser documentado, tem que ser provado. Por isso que as mulheres perguntam muito, mas como que se prova a violência física com laudo? Vizinhos, família, testemunhas, vizinhos, parentes, colegas de trabalho, aquela melhor amiga, aquele primo que cresceu com você desde criança, te conhece. Vídeos, áudios, o celular é o nosso melhor mecanismo. Está vendo uma agressão? Grava. Todo mundo tem celular. Nunca gravou nada? Grava uma discussão, não grava música. Tira foto, não tira foto de gente na rua, não tira foto de gente assaltando. Tira foto dos seus hematomas, tira foto da casa revirada. Filma. Existem várias formas. O que tem que haver é a vontade de fazer. Porque informação a gente dá. Prova? Ah, mas é violência psicológica, eu não tenho laudo. Tem, você tem um laudo psicológico, você não está tomando tarja preta. Como é que você tira na farmácia o remédio? Você tem que ter um laudo psicólogo, do psiquiatra. Nas próprias violências psicológicas, existe uma violência que agora é crime, que é o stalking. O stalking é aquela perseguição ameaçadora. É crime desde 2021. É aquela perseguição ameaçadora. Você terminou um relacionamento, só que marido, companheiro, sabe aonde você malha, aonde você compra o pão, aonde você trabalha, aonde você toma seu chope, aonde você vai fazer a sua escova, sabe toda a sua rotina, na escola dos filhos. Ele fica ali, atrás da árvore, encostado, todo dia atrás de você. Ele não faz outra coisa, ele não fala, ele não te ameaça, não te constrange, não te xinga, não calumnia, nada, ele só está ali. Mas ele te olha, parece que ele vai te fuzilar. Isso já é crime. Só que como é que você prova? Tira foto. A foto data. Pega a testemunha. Você está vendo ali? Outro dia, você está vendo ali? No terceiro dia, vai para a delegacia. Você tem testemunha. Filma. Outro clássico de stalking, aquele homem que liga 20 vezes. Você já terminou o relacionamento. Ele liga 20 vezes porque quer voltar. Se não aguenta mais. E na época dos e-mails? Manda trocentos e-mails. Aí você atua a sua caixa de spam. A ponto de ter aquela coisa que entra no computador, como é que é? Vírus, de tanta coisa. E pega aquelas fotos, aqueles nude, que você nem lembra que tirou. Ah, se você não voltar para mim, eu vou espalhar na internet. Isso é crime, gente. É crime cibernético. Então, essas situações atuais que a nossa sociedade vive com a modernidade da internet, de toda essa aparelhagem, né? A gente tem que estar informando para vocês não ficarem, gente, mas o que eu faço? O que eu faço? Primeiro, procure uma delegacia, se afaste do agressor, olhe para você, se ouça, se respeite, se ame, e não basta. Primeiro, e é nessa sequência. Senão aquilo fica se procrastinando. Por dano emocional, por dependência financeira, porque tem filhos e não sabe como sair dessa situação, sair do ciclo. Lembra do pisar em ovos? A segunda fase é a fase da explosão. Chega aquele momento que a mulher não aguenta, de tanto que ela chuta, tem um dia que ela resolve perguntar, mas como que você está fazendo isso? Isso que ela pergunta no soco. Aí é a fase da explosão, ela resolve procurar a delegacia. Ela resolveu criar coragem. Está na segunda fase. Fez o RO. A gente consegue os dados do cara, porque também, gente, eu falo para todas as mulheres, vocês sabem o CPF e o RG dos seus maridos de cabeça? Saibam. Vocês sabem o endereço da mãe deles? Ou se for de um outro casamento, ele já tem um filhos adultos, dos filhos? Saibam. Porque ele vai ter que ser intimado. Como é que vai intimar? A nossa segurança vem em primeiro lugar, então saibam. Tem gente que não sabe nem o telefone de cabeça do marido, gente. Que agora é tudo está com nome, né? É só pegar o nome. Eu sei do meu. Eu sei até o dele, que trabalha comigo.
A gente tem que ter esse feeling. Tendo, você tem que saber o que fazer. Fez o RO? Daqui a um tempo, ele vai ser intimado. Daqui a um tempo, ele vai querer voltar para você e vai falar que realmente errou. Aí ele vai falar que você nunca esteve tão bonita, vai puxar a cadeira e vai abrir porta para você sentar, para você entrar. Ele vai falar que o seu arroz tem o tempero que ele sempre quis que tivesse. E ele vai dizer que o seu cabelo não precisa ser escovado. Ele adora aquele cabelo. Você é uma vida alisando o cabelo. Está agradável. Mas ele está fazendo isso porque a gente está na terceira fase, que é a fase da lua de mel. Aí você cai nessa. Aí vai lá na delegacia, olha na minha cara do meu plantão e fala: queria retirar a queixa. Mas agora não pode, porque a lei proíbe. Agora só em juízo. A senhora vai ter que dar seu jeito. Eu falei, mas eu não posso. Inclusive, eu estou intimando o seu marido. Você sabe cadê ele? Se ele está lá fora, porque a gente estava indo no cinema. Eu só vim aqui para retirar a queixa. Então, vamos chamar todo mundo aqui. Vamos colocar isso no papel. Não, a senhora não vai fazer isso. Isso é abuso. A senhora está querendo acabar com a minha cabeça. Aí a gente não faz nada. Aí daqui a 2 semanas ela morre. Aí a imprensa vai falar o quê? Mas ela teve na delegacia, ela fez o RO. Mas às vezes a mulher volta para ele e não informa que voltou. Está entendendo? São situações e situações que só quem trabalha que sabe. É que pergunta, mas por que houve? Por que você não veio aqui? Porque aí não gera constrangimento para ele. Porque se ele for parado na rua, ele vai estar na medida potencial pendente. Ninguém vem. Aí acha que a polícia é assim. Na hora que está precisando, vai. Mas na hora que se resolve, ninguém comunica. Então, essa palestra, essa nossa conversa, é para a gente ter responsabilidade social e responsabilidade consigo. Porque, gente, violência é uma coisa... Feminicídio, ele não é brincadeira, ele existe. Ele é um fato. Ele é um fato. A violência psicológica, ela causa sérias sequelas emocionais, psicológicas, que afetam a vida da mulher. No trabalho, no seu convívio social, no seu meio, no seu desenvolvimento intelectual. Tem mulheres que ficam alijadas da sociedade, não conseguem levantar da cama. Elas foram desqualificadas totalmente. Elas foram frustradas em todas as suas sensações, emoções. Existem mulheres que passam por isso. Não têm coragem de falar. E a gente está aqui para dizer que é comum isso. Isso não é um problema seu. Não é porque você acordou de ovo virado. Não é. Não é porque você está com TPM, não é porque o seu signo é de Áries. Não é. Você não tem culpa. Esse é o primeiro detalhe. As mulheres, quando são vítimas, elas chegam na delegacia e começam aqui. Mas o que você fez? O que você fez é ótimo, né? Quando você está em família, sabe aquela reunião de família que você sempre fala, que sempre briga com aquela pessoa e está sempre com ela, nunca larga? Você começa a ser desacreditada. Isso está errado, porque as pessoas não sabem o que você passa. Ninguém entende, só quem passa que sabe. Quando a gente conversa e tem coragem para conversar, porque tem hora que dá vergonha, que é aquela história chata, pô, a mulher fala e não toma coragem, ninguém sabe o quão difícil é. Então a gente não pode julgar. Julgar é um erro, porque você pode estar nessa situação até um tempo. Deus tomara que você nunca tenha. Tem mulheres que nunca sofreram violência, mas tem mulheres que vivem sob violência, não sabem o que é outra vida. Então, a gente tem que ter empatia. O que eu vim hoje dizer para vocês é: saída tem. É a gente se valorizar mais, se conhecer mais e ter coragem. Buscar independência financeira, buscar apoio, buscar um CRAS, um CREA, uma Casa da Mulher, um apoio de assistência social, uma orientação jurídica, um apoio psicológico. Tomar a decisão certa é muito difícil. Não é fácil. É muito difícil quando você tem filho pequeno, quando você não tem trabalho, quando você não tem família, quando você não tem suporte. É muito difícil. O sono, quando ele não é tranquilo, porque você tem que ficar tudo na sua cabeça, o que você vai fazer amanhã? Será que ele vai amanhecer no dia seguinte me batendo de novo, reclamando disso, daquilo? Você vive com aquilo na cabeça. Você não tem sossego. O desgaste mental é maior do que o desgaste físico. Só quem sofre isso, que no final do dia está aquele cansaço, você não consegue
andar um passo, nem tomar banho. Você começa a se, sabe, você não é mais plena. Acabou a sua plenitude. Hoje eu estava num evento, eu não vi uma amiga há um tempo, eu falei para ela, Fulana, como é que você está? Eu plena. Eu olhei para ela e falei, por favor, eu vou falar isso. Né, Verônica? Porque pô, é chato quando você. E aí, tudo bem? Ai, não, o que aconteceu? Isso, gente. Só perguntei, né? Aí tu vai, sabe? Não, tudo bem, tudo bem. Não vou ficar. Sabe, a gente tem que atrair coisas boas. A gente tem que ter. O que eu quero dizer é que o pensamento e as palavras são muito importantes. É a nossa primeira mudança. Tem que ser no agir, no falar e no pensar. Porque tudo é uma sequência. Então, a minha ideia, para finalizar, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu procurei ser o mais leve possível, porque é um tema delicado. É um tema que, quando você entra no afundo, a pessoa que olha, ela está pensando em tudo aquilo que eu estou falando, que ela já viveu. E muitas que vivem, sabem e revivem a dor. O reviver a dor não é para ficarem tristes, é para saberem que ou tem que mudar, ou já mudaram e saíram dessa, e estão felizes, mas, poxa, conseguir. Porque é difícil, gente. É difícil. Não é fácil para quem sofre de violência, qualquer tipo, porque não são poucos os tipos de violência. Na Maria da Penha, são 5. Mas a gente tem a violência institucional, violência política, violência obstétrica, que muitas mulheres não sabem o que é violência obstétrica. São muitas violências. Violência de gênero é um campo vasto. Então, a gente tem que se educar, se informar, saber fazer uso dos seus direitos e saber ter vez e voz. É isso que eu queria passar para vocês hoje. A gente tem que ter vez e voz, para a gente sair do nosso silêncio. Um silêncio de uma cultura estruturada nesse machismo. Só isso que eu queria dizer para vocês hoje, tá? Muito obrigada. É psicológico. É só que ele faz uma pergunta para ela. Em relação à violência psicológica, que você falou que foi inserida em 2021, ela foi inserida na lei, né? 147B, crime. 147B. Eu vou até ler o crime. Não, eu vou até ler o crime para você. Não, eu vou ler, porque é muito importante. Vamos lá, eu trouxe. Deixa eu botar meu óculos no meu momento básico. É porque eu sei ele de tanto que eu falo, mas eu vou ler com calma para a gente entender aqui. Está no Código Penal, 147B de bola. Surgiu pela Lei 14.188 de 2021. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Foi exatamente o que eu falei. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos é multa se a conduta não constituir crime mais grave. Isso é crime. É igual ameaça, constrangimento. E tem o stalking. O stalking é o 147A. Também em 2021. O que é o stalking? Perseguição ameaçadora. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçar-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadir ou perturbar sua esfera de liberdade ou privacidade. Reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Agora, isso são crimes. Muito obrigado, doutora. Senhoras e senhores, eu sei que tem muitas perguntas, só que nós teremos que terminar, porque o restaurante que vai fechar agora, e se alguém quiser pedir alguma coisa, alguma bebida, algo do tipo, então nós temos 5 minutos, literalmente. Nós temos um buffet lá atrás, literalmente. Tá bom? Nós temos um buffet, temos alguns drinks aqui, mas se os senhores quiserem, esse é o momento. Doutora, nós queremos... Nós amamos o que a senhora. Nós amamos, eu tenho certeza, pelo sorriso do pessoal. Vocês gostaram? Não, após eu quis ser leve. Após o término aqui, pessoal, está aberto, está contestar, só para vocês ficarem em paz. Após o término oficial, quando batemos no sino, teremos toda a liberdade. Queremos entregar a você aqui, minha querida companheira Verônica, esse certificado.
excelente trabalho de fazer nossa palestra. E também queremos avisar a todos, se vocês gostaram... Olha, deixa meu cartão aqui, tá, gente? Com meu telefone. Se vocês gostaram, Nas redes sociais. nós já estamos agendando com a Câmara Municipal aqui da nossa cidade. A doutora, provavelmente, se Deus quiser, estará voltando. Aí vocês que tiveram esse pequeno gosto aí nesse texto, que foi, vocês podem agora trazer convidados. Então, convidei pessoas chaves, pessoas formadoras de opiniões, então que vocês possam estar convidando pessoas, conscientizando. Nós estamos, obviamente, no momento com a nossa primeira presidente do Rotary Internacional Mulher, então esse é um momento muito preciso e muito cirúrgico mesmo nessa causa. E em outubro é o Outubro Rosa, então a nossa querida amiga nossa, rotariana, honorária, mas que está conosco há muito tempo, que é a vereadora Tite, estará também entregando você uma moção de aplauso para a cidade de Angra dos Reis. Então, agora estamos simplesmente esperando essa janela para que consigamos aí casar a agenda da nossa querida companheira com a agenda da Câmara. Mas quero deixar agradecimento a todos os convidados. Muito obrigado mesmo por ter vindo. E há várias perguntas para você após aqui. Então, eu quero que você também tome uma água, tome alguma coisa conosco. E mais uma vez, uma salva de se colocar em pé. O companheiro Everett vai fazer uma pergunta logo após esta noite. O seu Everett foi 4 vezes presidente do Rotary, grande estima. E também nosso querido vice-prefeito, que é o meu vice-presidente, que chegou um pouquinho atrasado. Muito obrigado pela sua presença. Até pelo seguinte, desculpa, eu estou chegando no Rio nesse exato momento. Saí hoje 5h50 da manhã de casa e estou chegando agora. Rio Perdões, a Avenida Brasil, aquele trânsito horroroso sempre. A gente também veio. Só Jesus. Então, queremos agradecer a todos a presença. Sob o lema, imagine o Rotary.